Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema que gera muita curiosidade, a lei da atração. E olha, já vou adiantando, isso vai muito além do simples pensamento positivo. A ideia aqui é que estamos falando de uma lei fundamental do universo, sabe? Algo que está sempre em ação, quer a gente saiba ou não. Então, bora desvendar como isso funciona de verdade. Para começar, tem uma frase do Bob Proctor que é perfeita para a gente entender isso. Ele diz que a lei da atração é como a lei da gravidade. Pensa só, a gravidade não tira folga, né? Ela está sempre lá funcionando sem falhar. A lei da atração, segundo ele, é a mesma coisa. Ela está constantemente respondendo à nossa energia, aos nossos pensamentos, sem parar. Tá, mas como assim? Como é que isso funciona na prática? Bem, o segredo todo está numa única palavra: vibração. É um conceito fundamental. Tudo, absolutamente tudo no universo, a cadeira, a mesa, o nosso próprio corpo, nada disso é realmente sólido. É tudo energia pura, vibrando em frequências diferentes. Uma ideia bem maluca, né? Mas é a base de tudo. Pois é, a gente vive literalmente num oceano de movimento. E os nossos pensamentos? Eles são o nosso sintonizador pessoal. É como se a gente ajustasse o dial de um rádio com a nossa mente, definindo a frequência em que a gente vibra. E aí vem a parte mais interessante. Assim como num rádio, a gente só consegue captar aquilo que está na mesma estação, na mesma sintonia, isso vale para pessoas, circunstâncias, tudo. Ok, beleza. Se os pensamentos controlam a nossa vibração, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente controla os pensamentos? Porque, convenhamos, não é tão fácil assim, né? Para desvendar esse mistério, a gente vai usar um modelo da mente que o Bob Proctor criou. É bem simples, mas é genial. Vamos começar com o básico, a fundação de tudo. A nossa mente é quem comanda, e o corpo obedece. É a mente que dita a vibração do corpo. É essencial a gente entender que o corpo é, no fim das contas, essa massa de energia que falamos antes. E o controle remoto dessa energia, a central de comando, é a mente. Agora, essa mente não é uma coisa só. A gente pode dividir ela em duas partes bem importantes. A primeira é a mente consciente. É a parte que pensa, que raciocina. É aqui que as ideias nascem, onde a gente escolhe o que quer, o que não quer. É a nossa mente intelectual. Mas é a outra parte que realmente manda no jogo. É ela a chave para tudo. E é exatamente isso que nos traz para o coração desse modelo, a peça mais importante do quebra-cabeça. A parte que, segundo Proctor, é responsável por, olha só, quase todos os nossos resultados. A gente está falando do nosso programa interno. E aqui a gente chega numa pergunta que, com certeza, muita gente já se fez. Se a gente pode pensar conscientemente em qualquer coisa que a gente quiser, quero ser mais saudável, quero ganhar mais dinheiro, por que é tão, mas tão difícil mudar os resultados na prática? A resposta está escondida naquilo que realmente está no controle do nosso comportamento diário. E essa força controladora tem nome: paradigma. Pensa no paradigma como se fosse o sistema operacional do seu celular ou computador, só que rodando na sua mente subconsciente. É um pacote de hábitos, de crenças, um monte de coisa que foi instalada lá, sabe, desde que a gente era criança, pelo ambiente, pela família e até pela nossa genética. Ele roda no piloto automático. É esse paradigma, esse programa que cria o que o Proctor chama de energia tipo X. Pensa no X como o nosso estado atual, o nosso padrão. É a nossa configuração de fábrica, digamos assim. E é essa energia que dita nossos pensamentos automáticos e, claro, fixa a nossa vibração. E uma vibração padrão do tipo X vai atrair o quê? Exato, resultados do tipo X, ou seja, mais do mesmo, o de sempre. E é por isso que a gente se frustra tanto. Sabe quando a gente decide mudar alguma coisa usando só a força de vontade? Agora vai, e não vai. É porque a gente está, na verdade, travando uma batalha interna. E é uma luta injusta, porque na maioria das vezes o nosso programa automático, o paradigma, leva a melhor. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, tá lá o paradigma, com os pensamentos tipo X. Eles são automáticos, confortáveis, é o que a gente já conhece. E o mais importante, eles controlam a nossa vibração subconsciente. Do outro lado, tem as nossas novas ideias, os nossos objetivos, os pensamentos tipo Y. Eles exigem esforço, são desconfortáveis no começo e ficam só lá, na mente consciente. Agora, se o paradigma controla 95% do nosso comportamento, quem tem mais chance de ganhar essa briga? E esse processo de rejeição é quase um reflexo, é muito rápido. Pensa numa ideia nova e empolgante que surge. Vou abrir meu próprio negócio. A gente até tenta se envolver emocionalmente com ela, né? Mas aí, de repente, o programa antigo, o paradigma, dispara um alarme de incêndio. Vem aquela ansiedade, aquele desconforto, a dúvida, o medo. É o sistema fazendo de tudo para a gente voltar para o que é familiar, para a zona de conforto. E o que acontece?
A ideia nova é chutada para fora e a gente volta para estaca zero. Então, peraí. Se lutar de frente com o programa antigo é uma batalha perdida, qual é a solução? A resposta é surpreendentemente simples, mas não é fácil. Não se luta contra o paradigma, a gente o substitui. O foco tem que ser em mudar a causa raiz do problema. Só mudando o paradigma é que os resultados mudam para valer, de forma definitiva. E o impacto disso pode ser uma coisa extraordinária. O próprio Bob Proctor é um exemplo disso. Ele conta que quando entendeu e aplicou isso para mudar o próprio paradigma, a renda dele saltou de $4.000 por ano para $175.000 em um único ano. Isso só mostra o poder que existe em alinhar a nossa programação interna com aquilo que a gente realmente deseja. Então, o ponto crucial, a grande sacada de tudo isso é o seguinte: a verdadeira mudança não acontece quando a gente fica obcecado com os resultados. Ela acontece quando a gente foca na programação. É um efeito dominó. A gente muda o paradigma, isso muda a nossa vibração, e quando a vibração muda, o que a gente atrai para a nossa vida muda junto. É a causa, não o efeito. Tá. Mas como é que a gente sabe em que vibração está a cada momento? A resposta é mais simples do que parece. Está nos nossos sentimentos. Pensa nos sentimentos como um painel de controle do nosso corpo. Eles são o nosso sistema de feedback. Se a gente não está se sentindo bem, é um alerta, uma luzinha vermelha acendendo. Atenção, vibração negativa. Se a gente se sente bem, é a luz verde, vibração positiva. É uma ferramenta de diagnóstico que a gente tem 24 horas por dia. E isso tudo nos leva a uma reflexão final para a gente levar daqui. Se os sentimentos são essa bússola, esse indicador da nossa vibração, vale a pena parar um segundo e se perguntar: o que os meus sentimentos estão dizendo agora, neste exato momento? A resposta para essa pergunta pode ser a chave mais importante para entender o que está sendo atraído para a nossa realidade agora mesmo.